Chegou a hora do esporte, Gustavo Pena. Cadê tua foto ali, pô? Minha foto? É que eu vi que tu aproveitou o final de semana. Você acha? Não, deixar o pessoal aproveitar. Mostra a foto do pessoal de casa. Eu vi você aproveitando o final de semana. Tava lá ligada? Videozinho, dançando, né? É assim que tem que ser, meu amigo. Aproveitar. Claro, tá mais do que certo. Uma folguinha, né? Sim, claro. É sempre muito importante, sempre, né? Aproveitar, curtir. A gente tem um estado abençoado, né, Gustavo? Eu digo sempre que nosso Pará, a gente tem praia de água doce, água salgada, igarapé, cachoeira. Você pode aproveitar de qualquer jeito. Muitas oportunidades para aproveitar, né? E você ficou dormindo esse final de semana? Descansando? Claro. Caseiro. Melhor coisa para mim. Vou deixar ali para o último final de semana, que eu estou de folga. Olha só, o Gustavo gosta da badalação, né? Com certeza, daquele agito, sim, aquela movimentação, aquele engarrafamento. Não, engarrafamento não dá, mas enfim. Gustavo, vamos lá então? Bora. Acertamos, né? Eu acertei. Eu também, eu fui no empate. Sim, eu fui no empate, fui no empate. Pois é, ontem tivemos o clássico Repá e o André Lohan vai contar como é que foi essa partida 2-2 entre Remo e Paysandu. Bom dia, André. Olá, muito bom dia. O Repá da Série C, que lotou o Bainão, terminou empatado. Vamos ver os gols? O Remo saiu na frente depois deste pênalti. Fernandinho fez a paradinha, cobrou, Thiago Coelho deu rebote e Fernandinho teve a segunda chance para abrir o placar. José Aldo ficou com a bola na entrada da grande área, chutou no canto, 1-1. No segundo tempo, o Remo ampliou. Depois da confusão na grande área, Anderson Uchoa mandou a bola para o fundo do gol. Mas na jogada de Robinho, Vinícius falhou e o Paysandu chegou ao gol de empate. Com o resultado, o Paysandu chegou a 3 jogos seguidos sem vitória. Já o Remo não vence há 4 partidas consecutivas. Pior para o Leão, que está fora do G8 no momento, restando apenas 6 jogos para o fim da fase de classificação. André Lohan para o Bom Dia Pará. Valeu, André. Na próxima rodada, o Paysandu vai receber o Confiança sábado na Curuzu e no domingo o Remo vai a Fortaleza enfrentar o Lanterna Atlético Cearense no estádio Presidente Vargas. Gustavo, a gente falava muito sobre esse equilíbrio, né, entre Remo e Paysandu nesse jogo e de fato foi isso que aconteceu? Foi o que a gente viu ontem, Márcio. Um jogo bem equilibrado no fim das contas, né? O Remo iniciou um pouquinho melhor que o Paysandu, mas o que a gente via era realmente esse equilíbrio, os times um pouco nervosos, errando muitos passes, afoitos, afinal era um clássico e ninguém quer errar, ninguém quer tomar aquela decisão equivocada para proporcionar, né, uma jogada para o adversário. Então a gente via aí muitos lances errados por parte dos dois times, muito passes errados. Mas o Remo tinha as melhores oportunidades no início do jogo, a gente viu... Foi mais perigoso, né? Mais perigoso, justamente. Não que o Remo fosse melhor ou superior ao Paysandu, não, mas o Remo tinha mais oportunidades e aí o Paysandu foi aproveitando no finalzinho. A gente tem aquele lance do Marlon, né, na trave, no travessão, que foi o grande lance de perigo do Paysandu no primeiro tempo, mas os gols realmente ficaram aí, o lance do Marlon. E o Vinícius tocou na bola ainda, né? Tocou ainda, porque senão acho que ela iria no gol. O toque do Vinícius foi providencial. Os gols mesmo ficaram no finalzinho do primeiro tempo, né? A gente tem ali as 2 jogadas que acabaram aí proporcionando muitas pênalti, né, que polêmicas. Pois é, né? O pênalti. A bola teria tocado no ombro do Marlon, mas a arbitragem acabou vendo o lance na mão. Aí o Thiago Coelho ainda fez a defesa, um chute muito ruim do Fernandinho nessa cobrança. Ele quis dar uma paradinha antes, né? A paradona. Não tem que fazer isso. O jogador de futebol tem que ser prático, tem que chutar gol. Essas paradinhas realmente dá errado. Eu lembro do Kaique Oliveira naquela Copa Verde, né? Mas no fim das contas, para ele ainda foi bacana. Conseguiu o rebote, ele né? Pegou o rebote ali e abriu o placar. E aí o Vinícius, né, no finalzinho do primeiro tempo, acabou no lance que ele poderia até de repente ter defendido. Foi uma bola defensável. Era defensável. Não foi um erro gritante ou algo assim, mas era uma bola defensável, né? Acabou que o Paysandu conseguiu um empate logo em seguida, que era importante para o Papão, né? Você ir já para o intervalo com um lance de empate. Aí a gente vem para o segundo tempo, a gente já viu um jogo mais aberto, um jogo muito mais movimentado no segundo tempo, né? As chances foram aparecendo. Aí a gente tem um gol em mais um lance polêmico em que o Paysandu reclama muito. O Igor Moraes
estaria Pode impedido voltar até na o lance para a origem gente do ver lance. aí, por favor, se puder voltar, a gente pode até comentar um pouco mais, porque na verdade foi o lance, a cabeçada, né? A Após o cabeçada do Igor cruzamento. Moraes, ele Porque, estaria impedido, né? Ao mesmo tempo, o Marcelo Toscano Aí, ó, tá aí o lance, estaria dando condição foi- do outro lado. Aí a gente vai ver novamente o lance, né? É nesse toque aí, ó. Nesse Aí, toque, o jogador vai lá o pra Igor frente. Moraes estaria impedido, mas o Marcelo Toscano, ao mesmo tempo, estaria dando a condição do É um outro lance lado. muito rápido, né? Só com o VAR. Esse verdade. lance aí a gente só tiraria mesmo a dúvida com o VAR, porque foi um lance bem difícil, mas o Paysandu reclamou bastante. E aí a gente veio ver as oportunidades, né, surgindo, saindo no jogo, o Paysandu foi o gol de empate, tentando. né? Hã? Aí foi o gol de empate, né? Pois é, o Paysandu fez as duas mudanças, o Igor Carvalho que entrou, fez o passe para o Robinho, aí o Vinícius, numa infelicidade muito grande, acabou rebatendo um chute muito fraco para dentro do gol, né? O Vinícius... Ele ia cruzar, na verdade, né, Gustavo? Eu acho que ele tentou cruzar, né? O Vinícius não entendia o que quis fazer, né? O Vinícius é um grande goleiro, o ídolo do Remo, um jogador que já salvou o Remo de muitas enrascadas, mas eu acho que nos últimos tempos o Vinícius vem falhando. Não sei se é a idade, não sei se tem alguma coisa aí no meio, Márcio, mas o Vinícius vem tendo algumas falhas providenciais. A gente sabe que é difícil você colocar um goleiro como o Vinícius na reserva, mas eu acho que já tem que começar a dar uma olhada aí nas oportunidades que o Remo tem para o gol, porque o Vinícius vem tendo alguns lances equivocados. Enfim, no fim das contas, clássico foi isso, repare isso, um jogo muito equilibrado, não vi ninguém superior ao final dos 90 minutos, né? A gente teve alternâncias ali. No final do jogo, o Remo, que necessitava muito mais do resultado do que o Paysandu, foi para cima, tentou as possibilidades, mas o Paysandu, que o empate já proporcionava uma tranquilidade a mais para o clube dentro dessa tabela, a gente vai ver daqui a pouco, o Paysandu foi quebrando um pouco o jogo, controlou um pouco mais, foi segurando muito mais, foi controlando para segurar e de repente numa oportunidade ali de contra-ataque até conseguir a vitória. Enfim, foi um clássico legal, bacana, movimentado ali, não foi um nível técnico muito elevado, mas foi movimentado. Foi bacana a gente ver esse clássico no Bainão, né? E principalmente a torcida do Remo fazendo a festa, gritando, incentivando, e no final nós tivemos esse empate. Vamos observar agora a classificação. Daqui a pouco eu te mando mais sobre esse jogo. Eu queria fazer um comentário com você, Gustavo, a respeito. A gente tem aqui, ó, o Mirassol líder com um jogo a menos, inclusive, né? Tá com 26 pontos. O Paysandu vem na vice-liderança com 23. Lembrando que o ABC ainda joga hoje, pode ultrapassar o Paysandu, né, Gustavo? Importante destacar isso. E aí a gente tem o Remo na 11ª posição com 18 pontos. E aí torcendo muito, Gustavo, para a Aparecidense não vencer o ABC ou não pontuar, porque vai subir um pouco mais e distancia. O Remo, que está a um ponto da zona de classificação, não é algo muito preocupante, mas fica sempre aquele alerta, né, Gustavo? Sim. É bom sempre ficar naquele G8, não perder, digamos assim, um pique na competição, né? Na tabela o Remo perdeu uma posição, caiu da 10ª para a 11ª colocação. A gente fala muito de equilíbrio dentro do campeonato. Acredito que hoje, nesse momento, o Mirassol já começa a se distanciar das outras equipes. Praticamente classificado, né? Não só na pontuação, mas no nível técnico. Ontem o Mirassol venceu o Atlético Cearense por 6-0. Em Fortaleza, né? Isso, é um time que já vai se destacando muito na competição, Márcio. Então, acho que no nível técnico, o Mirassol já começa a se diferenciar dos outros. O Paysandu está muito tranquilo dentro desse G8, continua a 5 pontos do 9º colocado, por exemplo, Ipiranga. Então, por isso que, no fim das contas, o empate para o Paysandu não foi tão ruim. O Paysandu está a 3 jogos sem vitória dentro do campeonato. Mas se a gente for avaliar a situação do Paysandu, é de equilíbrio. O Paysandu está tendo uma oscilação, mas esses 3 resultados sem vitória não foram tão ruins assim quando a gente olha a situação do Paysandu. Os outros jogos, né? G8. Justamente, os jogos, inclusive, foram bem favoráveis ao Paysandu nessa rodada. E aí a gente tem o Remo, que realmente, como o Márcio falou, está a 1 ponto de entrar nesse G8, mas está fora. Hoje, se o campeonato terminasse assim, o Remo não iria conseguir classificação à próxima fase. Então, são 4 jogos já sem vitória. A gente vê um equilíbrio muito grande, olha só, uma galera com 18, 17, 15 pontos. Então, o Remo realmente precisa começar a abrir os olhos. Esse jogo contra o Paysandu para o Remo
era importante e decisivo para o Remo conseguir uma vitória, visando a sequência da competição. Inclusive, o técnico Gerson Gusmão fala muito nisso na entrevista coletiva, que se você vai ver daqui a pouco, né, Márcio, no material completo, mas também na nossa página ge.globo.br/pa, a gente tem entrevista completa com Gerson Gusmão. Enfim, resumindo a tabela, para o Paysandu o empate foi muito bom, para o clube do Remo nem tanto assim. Se a gente for considerar, né, para o Paysandu foi um empate fora de casa. Sim. E para o Remo foi um tropeço em casa, porque justamente 2 pontos perdidos. A gente faz essa avaliação aí, tirando um pouco o clássico, falando de jogos em casa, fora de casa, né? Isso aí. E você comentou sobre o Vinícius, Gustavo. De fato, o Vinícius tem um grande crédito com a torcida, muito. Afinal tem uma história vitoriosa no clube, uns acessos, títulos, mas eu acho que é a primeira vez em que se questiona a titularidade. Eu não lembro de outro momento em que se falou, tanto que o goleiro bicolor hoje, o Thiago Coelho, foi ao Paysandu porque imaginou, não vou ter chance aqui, né? Era algo indiscutível. Hoje já se começa a discutir essa titularidade do Vinícius, né? Demais. É assim, como você falou, é um jogador que já segurou títulos para o Remo, já evitou rebaixamento, já conseguiu acesso, então sempre foi um jogador muito decisivo para o Remo, é ídolo. Eu sempre falo que o Remo deveria fazer uma estátua para o Vinícius, porque o que esse jogador já foi importante e decisivo para o Remo não foi pouco assim. Mas hoje, se a gente for olhar essa temporada, principalmente, esse momento é um pouco ruim para o Vinícius. Como eu falei ainda há pouco, talvez seja difícil você tirar um goleiro como Vinícius, né, da titularidade, mas eu acho que seria importante e interessante, talvez até para ele também, ficar um pouquinho do banco de reservas, esperar essa má fase passar, respirar, de repente o Remo ver oportunidade nos outros goleiros, são goleiros novos que o Remo tem, não tem goleiros se destacando em idade, em um nível técnico elevado. Quem tinha era o Thiago Coelho, que foi para o Paysandu, né? Mas aí talvez seria o momento do Vinícius dar uma segurada para depois voltar melhor, perceber onde vem errando. Inclusive lá na nossa página, ge.globo.br/pa, o Juninho, que é o preparador de goleiros do Remo, inclusive um excelente preparador de goleiros, deu apoio ao Vinícius, falou um pouco dessa má fase dele. Você pode conferir lá na nossa página esse depoimento do preparador de goleiros depois desses 2 lances, né? Um que poderia ser defendido e o outro que realmente ele falhou e falhou bem feito. Vamos então ao nosso segundo tempo do esporte. Gustavo Pena chega junto. Muito assunto hoje, né? Muito, hein? Vamos lá então, começar com o Repá, exatamente. Remo e Paysandu fizeram o clássico, partida disputada na Série C e no final ficou um empate. No clássico de ontem, o tom mais escuro do Pará predominou. Com os ingressos esgotados desde quinta-feira, o Bainão ficou completamente lotado. O Fenômeno Azul teve um colorido especial porque outro patrimônio cultural do estado também arrastou multidão no domingo. O Arraial, ele tem essa tradição aqui paraense e vamos torcer para o Leão ter uma vitória hoje. Acho que é o que importa num clássico importante para a gente poder ganhar 3 pontos e seguir pontuando aí na Série C. Para tentar dar um toque azul-celeste, Ricardinho, que se recupera de uma cirurgia, esteve no gramado apenas para incentivar a equipe que não teve a presença da fiel bicolor. E apesar da rivalidade, o clássico teve demonstrações de respeito. Leandro Carvalho cumprimentou os ex-colegas de clube. Márcio Fernandes, que voltou ao ex-clube, provavelmente desejou bom jogo ao estreante Gerson Gusmão. A partida foi abençoada com a chuva do verão amazônico, mas depois que ela passou, quem chamou a atenção foi a arbitragem. Na saída de bola, o árbitro viu invasão de campo e na boa jogada de Leonan, Marcelo de Lima Henrique mandou a partida seguir. Depois da cobrança de escanteio, um ralhê alucinante. Fernandinho de cabeça mandou a bola para o gol. Micael estava na hora certa para desviar. Vanilson chutou de longe, mas a bola foi para fora. Já o Paysandu pediu pênalti em Patrick Bray. Falta para o Remo. Marlon cobrou de longe. A bola passou pela barreira, mas não por Thiago Coelho. Marcelo Toscano ficou com a bola na entrada da grande área e chutou de primeira, para fora. Em mais uma chegada do Paysandu, Marlon ficou de frente para o gol. A bola foi no travessão. E quando o Paysandu criava as melhores chances, pênalti para o Remo. Marcelo de Lima Henrique viu o toque de mão do atacante Marlon
dentro da grande área aos 45 minutos. Os jogadores e a comissão técnica reclamaram demais. Fernandinho foi para a cobrança, se arriscou numa paradinha exagerada. Thiago Coelho até caiu no canto, certo, mas deu rebote para dentro da grande área. Foi a segunda chance que Fernandinho precisava para abrir o placar. O Paysandu reagiu. Micael desviou de cabeça e Vinícius defendeu. E o empate veio 3 minutos depois. José Aldo recebeu a bola, chutou de esquerda. Com o desvio, Vinícius tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Um a um. No segundo tempo, o Remo voltou pressionando. Mas foi na bola parada que o Leão passou à frente no placar de novo. Depois da disputa, a bola ficou para Anderson Shoa fazer valer a lei do ex. 2 a 1. O Remo foi em busca do terceiro. Pela direita, Bruno Alves cruzou. Vanilson não alcançou. Mas no bom momento do adversário, o Papão chegou ao empate de uma forma que poucos imaginariam. Depois da boa troca de passes, Robinho cruzou na área. Vinícius tentou defender, mas acabou jogando a bola para dentro do gol. 2 a 2. Aos 24 minutos, Gerson Guzmão chamou Leandro Carvalho para estrear. Darley também entrou na partida, mas o resultado não mudou. 2 a 2, placar final. Com o resultado, o Paysandu chegou a 3 jogos seguidos sem vitória. Já o Remo não ganha uma partida há 4 rodadas. Pior para o Leão, que está fora do G8, faltando apenas 6 rodadas para o fim da fase de classificação da Série C. É um resultado ruim, né? A gente necessitava muito dessa vitória e viemos com esse intuito de buscar, de voltar a vencer na competição. É uma Série C equilibrada, você não pode ficar tantos jogos sem vencer. Acredito que a nossa equipe, no primeiro tempo, acabou cometendo alguns erros muito parecidos ao jogo do Figueirense na nossa saída de bola. Não conseguimos iniciar a nossa construção de maneira organizada, né? Arriscamos algumas bolas, perdemos outras, né? Isso gerou intranquilidade e a gente começou a jogar mais na segurança, mais na ligação direta, justamente porque errou alguns lances e acabou não arriscando mais depois ou não tentando jogar de uma maneira que a gente pudesse sair com a bola mais no pé. Segundo tempo, né, nós viemos com a proposta de pressionar mais alto, de nossos jogadores do meio subirem um pouquinho a marcação, para a gente tentar roubar mais bolas no campo adversário. Acho que a gente levou mais dificuldade ao Paysandu nessa situação, e eles também começaram a buscar uma bola mais longa, né, não arriscaram. E novamente a gente conseguiu fazer o gol, né, conseguiu ter algumas jogadas pelo lado de campo, uma coisa que faltou no primeiro tempo. E logo em seguida aconteceu a infelicidade do Vinícius, né? No jogo passado acho que ele teve uma grande atuação e infelizmente hoje acabou falhando. Pois é, no fim das contas o jogo foi muito equilibrado, não teve uma equipe tão superior assim à outra. O clube do Remo procurou muito mais o caminho do gol, porque necessitava o Remo a vitória, né? O Remo aí estava fora do G8 da competição, continua fora do G8, né? Então o Remo jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, ia muito mais para cima em busca do gol. O Paysandu tinha mais tranquilidade para buscar esse gol, teve algumas chances no primeiro tempo. A principal oportunidade foi o chute do Marlon no travessão. No segundo tempo, o clube do Remo acabou rondando mais a área do Paysandu, né? Principalmente depois do gol de empate do Paysandu, na falha do Vinícius, né? O Vinícius falhou nesse lance que acabou gerando o segundo gol do Paysandu. O clube do Remo procurava muito mais, mas sem ter grandes oportunidades assim. O Paysandu segurava muito mais o jogo, esperava por um contra-ataque, até porque esse resultado de empate interessava ao Paysandu, e ao final da rodada foi o que a gente viu, né? O Paysandu continua ali na segunda colocação, pode ser ultrapassado pelo ABC, que enfrenta a Aparecidense hoje, mas está muito tranquilo dentro do G8, está 5 pontos
da equipe que está fora aí do grupo que garante vaga ao quadrangular. Enfim, foi um clássico movimentado, não foi um clássico de um nível técnico muito elevado, mas foi muito movimentado, 4 gols, né? 2 no primeiro tempo, 2 no segundo, o que deixou aí a partida bem movimentada, lances polêmicos, né? Vinícius falhando, inclusive nesses lances polêmicos, Márcio, a torcida do Paysandu reclamou muito nos gols do Clube do Remo, nas origens dos gols, né? Mas a gente vai tentar aqui tirar essas dúvidas. Afinal, os lances foram realmente favoráveis ao Clube do Remo? A torcida do Paysandu tem razão em reclamar desses gols? Bora começar pelo lance do Marlon. A grande dúvida é, a bola tocou ou não no braço do Marlon na jogada? Se a gente for olhar aqui por essa câmera, mostra que realmente a bola tocou no braço do Marlon. A dúvida é se havia sido no braço ou no ombro. A imagem aqui, na minha visão, deixa claro que a bola tocou realmente no braço do Marlon, não foi no ombro. Então, para mim aqui realmente foi pênalti, o pênalti foi bem marcado, né? Estava perto o árbitro, né? Estava perto, não estava muito longe, não. Ele marcou com convicção. É lógico que ali a galera do Paysandu, os jogadores reclamam, né? Mas se a gente for olhar a convicção da arbitragem e aqui a gente parando o lance para tirar essa dúvida, realmente a bola bateu no braço do Marlon, o pênalti foi bem marcado. Aí tem o outro lance, o lance do segundo gol do Clube do Remo, em que essa jogada, o início dessa jogada do gol, ela teria ali o zagueiro Igor Moraes em impedimento. Aqui está o Igor Moraes à frente, só que se a gente for olhar lá do outro lado, a gente tem o Marcelo Toscano que está um pouco próximo, mais próximo da linha ali da pequena área. Então fica a dúvida, porque né? O Igor Moraes está com o corpo jogado para frente. Então esse lance aqui, somente o VAR, na minha visão, para tirar essa dúvida. Esse eu não vou cravar. Se no outro eu cravei que realmente foi pênalti, a bola bateu no braço do Marlon, esse aqui eu não consigo cravar porque o Marcelo Toscano está próximo da linha da pequena área, mas o corpo do Igor Moraes está muito para frente. Então isso daqui somente um VAR da vida poderia tirar essa dúvida. Enfim. Para apimentar o Repá, né? Faz parte, né? Apimenta o Repá, a gente vai ter a semana inteira as duas torcidas conversando sobre isso, a galera do Remo dizendo que poderia ter conquistado a vitória, a torcida do Paysandu mas foi uma vitória que teve aqueles lances ali duvidosos. Enfim, faz parte, tivemos um jogo bacana, um jogo legal, clássico Repá bom, quando é assim, quando tem esses temperos aqui para a gente discutir e debater. É isso, vamos